Olá, nesse vídeo eu vou demonstrar como vocês podem justificar as pesquisas de vocês. No caso específico, eu venho falando da justificativa para os trabalhos de TCC, ok? Inicialmente, eu fiz aqui uma pequena introdução e na sequência eu vou apresentar, digamos assim, na prática, né, como apresentar alguns exemplos, né, que você pode pensar em justificar o seu trabalho, uma justificativa acadêmica, teórica e uma justificativa prática e social. Então, naturalmente, nesse estágio, né, você já delimitou o tema a ser estudado, bem como o problema que motiva a produção da pesquisa. Espera-se, né, que esses itens possuam relevância a ponto de serem estudados cientificamente. Na presente sessão, você deve justificar a importância de sua pesquisa. Observe que você não deve focar na importância do tema, tá? mas sim na importância do seu estudo para o tema. Ok? Do ponto de vista do encadeamento de ideias, parte do texto escrito na justificativa dos estudos já poderá ter aparecido na introdução do trabalho. Então, lá na introdução, você está fazendo o seu trabalho e você, quando for justificar, você pode sim, né, recorrer ou repetir algumas ideias. Contudo, né, eu coloco que nesse sentido deve-se tomar cuidado com a redundância, tá? Tendo o pesquisador que diminuir o tanto quanto possível a repetição de ideias. Em uma visão pragmática, a sua pesquisa deve convencer no mínimo o seu orientador, né, já que você está iniciando, e a banca que vai avaliar o seu trabalho. Noutros casos, a justificativa será útil para a obtenção de financiamento de pesquisa, a aprovação em processo seletivo de curso estrito sensu, como mestrado e doutorado, aprovação de artigo em periódico, etc. Eu sugiro, né, que após você escrever as justificativas no seu estudo, que você peça para que um grupo de colegas leia isoladamente essa seção, ou seja, leia as justificativas sem ter acesso ao restante do material. Logo, se esses colegas, caso esse grupo perceba a importância da sua pesquisa, ótimo. Caso contrário, você deve pensar em reescrever essa seção. Novamente, nas justificativas, o pesquisador deve apresentar as razões de ordem acadêmica e teórica e, se houver, de ordem prática e social, que tornam importante a realização da pesquisa. Tá? Então, toda pesquisa acadêmica deve ter uma importância acadêmica e teórica, ou seja, contribui para o conhecimento, certo? Mas as pesquisas também, além dessas contribuições, ela também pode ter sim uma importância, uma contribuição de ordem prática, de ordem social. Contudo, né, o oposto não é válido, tá? Se você tem uma pesquisa que tem uma contribuição prática, mas não contribui para o conhecimento, ou para a academia, ou uma contribuição teórica, seu trabalho não deve ser feito. Sabe-se que o cerne das pesquisas científicas é o avanço do conhecimento científico, como eu falei, contudo, pode-se também justificar o estudo destacando as possibilidades de aplicação do conhecimento obtido. Ou seja, deve-se ressaltar as contribuições teóricas esperadas e, adicionalmente, as finalidades da pesquisa. Então, nesse momento, eu trago alguns exemplos de justificativas de ordem acadêmica ou teórica. Eu organizei aqui em grupos, né, como aqui esses em trios, tá, ou duplas, que são ideias que estão bem relacionadas, né, e acaba sendo uma maneira diferente de escrever, mas tem um conceito comum por trás. Então, uma forma de você justificar. Essas não são as únicas, são algumas que eu levantei, né, enfim, lendo alguns trabalhos, alguns livros, somado à experiência, enfim, lendo outros trabalhos, eu fiz essa relação e aí eu quero, né, que especificamente os meus alunos, né, mas não só eles, possam visitar ou acessar esse vídeo, né, quando forem escrever as suas justificativas e pensar, né, refletir se o seu trabalho tem alguma dessas contribuições, certo? Mas lembrando que não são só essas, pode sim surgir outras, mas vamos lá. As três primeiras eu coloco relevância do estudo para a ciência, contribuição teórica que a pesquisa pode proporcionar e preenchimento da lacuna no conhecimento científico. Esses três eu diria que são
as justificativas básicas para você fazer uma pesquisa. Então, você vê esse trabalho e tem uma argumentação para dizer que sim, é importante fazer o estudo porque contribui para o conhecimento da ciência, ou então para a contribuição teórica acerca de um tema, ou então porque você viu e estudou o tema e sabe que existe uma lacuna que não está preenchida, e você coloca, olha, a contribuição do meu estudo é o preenchimento dessa lacuna. Né? Lembrando que parte dessas lacunas podem ser encontradas nas considerações finais de outros pesquisadores. Né? É uma sugestão de onde você pode encontrar essas lacunas. Outro grupo de justificativas, eu coloquei comprovações práticas de afirmações teóricas, testar as teorias utilizadas ou testar a teoria que está sendo abordada e contribuição para o desenvolvimento de alguma questão teórica. A gente sabe que lá no referencial teórico do seu trabalho, do TCC, você vai utilizar um ângulo de abordagem teórico, onde você pode sim relacionar a sua pesquisa a alguma teoria específica. Né? Então, teoria da aglomeração, teoria de redes, teoria de cursos de transação, etc, etc. Você acredita, né, você tem a visão de que essa teoria está completamente relacionada ao seu tema. Então, você quer ver quais são essas afirmações teóricas da teoria e testar, né, na prática. Então, por exemplo, a teoria das aglomerações diz que entidades ou empresas que estejam aglomeradas, como por exemplo em uma PL, um arranjo produtivo local ou um distrito industrial, essas empresas tendem a se aproximar, tendem a se unir e elas vão conseguir um desempenho melhor, tá? Quando elas se juntam, quando elas conseguem trabalhar colaborativamente, principalmente quando comparado com outras empresas que não estejam em alguma espécie de aglomerado. Então, isso a teoria diz para a gente, ok? A teoria diz para a gente. Então, o seu trabalho, vamos supor que seja um trabalho empírico ou um estudo de caso, e você vai testar uma ou mais afirmações que a teoria traz, certo? Então, você vai, de fato, analisar se lá no distrito industrial, lá no Rio Grande do Sul, no setor moveleiro, as empresas de fato conseguem um desempenho superior, certo? Então você pegou uma questão que é colocada pela teoria e você vai na prática ver se isso é verdade ou não. Então isso você pode sim justificar o seu estudo dizendo dessa forma. Outros pontos: importância de utilização de uma teoria específica e importância de avaliar a associação entre variáveis, tá? Caso você tenha ali um grupo de estudos, por exemplo, que já indiquem relação entre duas variáveis, associação, relação de causa e efeito, tá? Então, uma variável X impacta numa variável Y, ou uma variável independente impacta numa variável dependente. E isso, por qualquer motivo, caso se comprove ou não, caso se demonstre ou não, vai gerar conhecimento, tá? Então, eu quero saber ali se existe uma relação de causa e efeito, uma associação entre tomar vitamina C e o efeito ou a probabilidade de ficar doente ou não, ou o sistema imunológico melhorar ou não. Então, você tem duas variáveis ali em debate e caso você consiga demonstrar, seja qual for a relação entre elas, você está gerando conhecimento, né? Tendo em vista, né, obviamente, que essa lacuna persiste, que ninguém preencheu essa lacuna ainda. Tá? Esclarecimento de controvérsias científicas, esclarecimento de aspectos obscuros, solução de pontos confusos, considerando raciocínios lógicos. Então, trabalhos anteriores, por exemplo, podem ter feito alguma afirmação e você, devido à sua experiência, ou conhecimento ou outros estudos, você acredita que aquela lógica, aquele resultado trazido pelos estudos, ele não faz sentido. Então, você, do ponto de vista lógico, né? Ou então, dois estudos, um indicou uma direção A e outro indicou uma direção B, e você acredita que esse seu estudo vai ter a capacidade de esclarecer essa controvérsia. Tá? Você pode, sim, olha, como justificativa do estudo, há uma corrente que diz... fala acerca do caminho A, outra corrente fala acerca do caminho B,
e esse meu estudo eu quero trazer luz a esse debate e entender ou esclarecer essa controvérsia, tá? Ampliação ou complementação de estudos anteriores, ou afirmação e refutação de estudos anteriores também é uma boa forma de você justificar. Você diz, olha, determinado trabalho analisou até esse ponto e eu quero complementar esse estudo, ou então, até mesmo, você pode sim fazer uma replicação, tá? Olha, foi analisado esses itens em tais locais, eu quero replicar esse trabalho com vistas a confirmar ou não o que foi visto lá nessa outra região, ok? Promoção e apresentação de oportunidades de pesquisa ou estímulo à realização de novas pesquisas. A gente sabe que existe um grupo de pesquisas, como por exemplo, ensaio teórico, ou bibliometria, ou apresentação de uma agenda de pesquisa, entre outras, que elas vão organizar o conhecimento e vão fornecer ou fomentar novas pesquisas, tá? Então, um professor muito importante da área da contabilidade, ele decide escrever um ensaio teórico e fala, olha, essas aqui são alguns pontos que nós temos que debater, que nós temos que pesquisar para que a gente consiga evoluir como contabilidade. Ok? Então, é uma justificativa ótima para esse tipo de trabalho, uma justificativa muito boa, você dizer que é de seu interesse como pesquisador ou organizar o conhecimento ou criar uma pesquisa que vai promover ou trazer, né, incentivar novas pesquisas em determinada área, tá? A outra justificativa que é colocada também é tema pouco estudado, tá? Você pode colocar isso, contudo, né? Aqui requer uma atenção muito especial, muito grande, que é o seguinte, é muito comum, às vezes, os colegas botarem, eu vou pesquisar esse tema e é justificável fazer essa pesquisa porque esse tema nunca foi estudado. Tudo bem, mas às vezes não tem pesquisas nessa área e esse tema nunca foi estudado, talvez porque ele não seja relevante, ok? Ou então, porque não tem, porque ele é entre aspas, um problema solto, não está associado a nenhuma área do conhecimento, não está associado à ciência, né, de uma maneira geral. Então, tomar cuidado com essa justificativa. Você falar que vai estudar um tema porque ele é pouco estudado, você tem que, de novo, ligar o alerta. Claro que quando ele é um tema recente ou quando é um tema disruptivo, tá? Ou seja, existe ali um cenário entre antes e depois daquele evento, aí tudo bem. Aí faz bastante sentido você justificar o seu trabalho dessa forma. Preenchimento de ausência de informações históricas sobre o tema também, né? É um tipo de trabalho onde você vai buscar ali, existe alguma lacuna no desenvolvimento ou na história da contabilidade, como se dava a aplicação da contabilidade ali no Brasil colônia, tá? É uma pesquisa que não é muito comum, esse tipo de trabalho, mas sim, é justificável. Se a gente tem um desenvolvimento da ciência ao longo dos anos e você pode pontuar e ao longo dessa descrição ou desse debate que já tem feito, você não consegue, você apresenta algumas lacunas que não se sabe por quê, de que forma, ou, né, como acontecia a contabilidade, por exemplo, é sim uma justificativa. Tá? E agora, seguindo, nós falamos aqui de algumas justificativas acadêmicas ou teóricas, a gente também tem algumas justificativas de ordem prática ou social. Você tem que pensar no seguinte, a sua pesquisa ela pode sim ter uma importância para uma localidade ou para um grupo de pessoas, tá? E essa importância pode ser uma importância política, econômica, social, tecnológica, ambiental ou legal. Tá? Então, eu vou estudar um destino turístico e nesse destino eu estou tentando fazer um levantamento acerca dos problemas da área e vou criar um relatório e vou sugerir algumas mudanças, etc, etc. Então, esse estudo que eu estou fazendo, ele vai ter um debate teórico por trás, né? Mas a condução desse estudo também vai trazer ali, entre aspas, um produto, tá, para aquela localidade. E aí eu vou gerar conhecimento e esse conhecimento pode ser ali utilizado, por exemplo, trazer contribuições gerenciais. Então eu pesquisei um destino e falo, olha, sua situação é essa, tá? Segundo
segundo ali, por exemplo, a teoria da competitividade, né, ou os conceitos, né, na verdade, relacionados à competitividade, eu digo, você está nesse ponto, se você quiser chegar até esse ponto, desenvolver a sua localidade, você tem que empregar tais ações, tá? Então, estou trazendo ali contribuições gerenciais, ok? Contribuições empíricas. Então, por exemplo, eu fiz um trabalho onde eu estava analisando as instituições de suporte e eu não encontrei trabalhos anteriores que haviam feito uma espécie de levantamento, tá, de quantas instituições eu poderia encontrar. Então, lá em Bento Gonçalves, por exemplo, eu encontrei 40 instituições, que foram dos 7 destinos que eu analisei, era a destinação que mais tinha. Já outros destinos, como São Raimundo Nonato e Mateiros, havia um número menor, como 16, né, cerca de 16. Tá? Então, por exemplo, isso é uma contribuição, tá, que o meu estudo trouxe, não é uma contribuição teórica, ela é uma contribuição, digamos assim, prática ou empírica, no sentido de que eu dei uma informação para os próximos pesquisadores e falei para eles, olha, os próximos pesquisadores que vão a campo, preparem-se para entrevistar entre 16 e 40 instituições, porque essa é a realidade, tá? É isso que vocês vão encontrar. Então, também pode ter essa contribuição empírica, bem como, por fim, eu coloco aqui as contribuições metodológicas do seu estudo também. Tá? Então, você vai empregar uma técnica em uma área, você vai empregar análise de redes em determinado cenário, em determinado locus, e não é comum empregar esse tipo de ferramenta. Ou ou você, né, como pesquisador, ao empregar essa técnica, você sugere alguns ajustes, tá? Porque faz mais sentido aplicar aquela ferramenta desse jeito. Então, você aponta para os próximos pesquisadores, olha, quando vocês forem aplicar a análise, por exemplo, né, a análise de redes em destinos turísticos, lembre-se de fazer tais ajustes. Então, é uma contribuição metodológica. Agora, aqui, já indo para a reta final, eu peço, né, aí que os meus alunos façam as seguintes reflexões quando forem tentar pensar nas justificativas do seu trabalho. Né? Eu destaquei aqui alguns pontos, né, especificamente 6 pontos, tá? Quanto à relevância, então tentem pensar qual a importância da sua pesquisa, tá? Quais motivos de ordem prática e de ordem teórica fazem a sua pesquisa importante. A atualidade do tema, tá? O tema que você aborda, ele é atual ou ele é entre aspas defasado? É um assunto que todo mundo já pesquisou, tá? Tem que pensar a respeito disso. Inovação. O seu trabalho, né, o meu trabalho, busca agregar algo de novo sobre o assunto ou é simplesmente mais assunto ou mais trabalho do mesmo? Eu quero aplicar o Balanced Scorecard em pequenas empresas, empresas de pequeno porte. Isso tem demais, tá? É mais do mesmo, não vai sair nada de inovador desse seu trabalho. Então pense também acerca dessas perguntas, né? Não vou ler todas, mas enfim, quem quiser ler, pausa o vídeo e assiste. Pertinência ao debate já produzido. Então, pensa no seguinte, você vai falar sobre um tema, já tem muito, enfim, dependendo da área, obviamente, né? Mas espera-se, né, que já tenha trabalhos acerca desse tema que você vai pesquisar. E cuidado nos seguintes pontos. Você tem que pensar da seguinte maneira. Esse trabalho que você vai fazer, ele vai contribuir ou vai acrescentar algo ao debate científico? Tá? Ou seja, ele está em conformidade com o debate científico ou a sua pesquisa, entre aspas, assim, está deslocada? Não faz sentido. Você não encontra pesquisas semelhantes ou pesquisas que você possa comparar, porque você aplicou algo tão diferente, tão inovador, que os seus resultados simplesmente não poderão ser comparados, certo? Público. Há público interessado nos seus resultados, para quem o seu estudo está destinado, tá? Façam também, reflitam sobre isso. E esse item aqui é muito comum a alunos de graduação chegarem e falar que quer pesquisar um tema específico, porque ele tem um interesse pessoal, porque ele tem uma motivação pessoal, porque ele trabalha com aquele tema, etc, etc. Isso aqui serve mais como um alerta. Você deve
o interesse pessoal por si só não é uma justificativa para fazer trabalho científico, tá? Você deve pegar esse seu interesse pessoal ou mais de um, né, que você tenha e tentar justamente alinhar, encontrar lacunas, encontrar trabalhos semelhantes que você possa encontrar uma área, né, do conhecimento onde aquele seu trabalho vai agregar. Então, também façam essas reflexões que eu coloco aqui na tela. E para a gente finalizar o nosso vídeo, eu separei aqui alguns erros recorrentes nas justificativas das pesquisas, que eu tenho visto esses erros em trabalhos, em trabalhos dos meus alunos, e eu vou destacar algum deles. Primeiro, simplesmente não justificar a pesquisa, tá? É comum, às vezes, a gente pega um trabalho e ele até tem ali uma discussão, mas ele não consegue justificar, e aí também ele não apresenta nenhuma referência que embase, né, aquela justificativa do trabalho dele. Ok? Então, esse é um erro comum. Argumentar acerca da importância da pesquisa sem apresentar referências. Então, ele fala mais ou menos o seguinte: olha, é muito importante estudar esse tema. Tá, mas por quê? Não, é de fundamental importância entender o papel do contador. Tá, mas, ou seja, são questões vagas, tá? São argumentos muito vagos que não podem ser utilizados. Letra C, aqui nós temos que focar na importância do tema em vez de focar na importância do estudo. O que isso significa? Significa o seguinte: estudar criptomoedas é muito importante, tá? As criptomoedas já representam uma porcentagem muito alta nas carteiras de investimento. Estudar criptomoedas é necessário porque há uma tendência de crescimento de investimentos nesse tema. Ok, até agora você só falou da importância do tema, da criptomoeda. E qual a importância do seu estudo para o tema? O meu estudo é saber se as pessoas já ouviram falar sobre criptomoedas. Ué, tudo bem, o tema é importante, mas não me parece que o seu trabalho é importante para o tema. Então, cuidado com isso. Argumentos vagos, também, já falei, né? É um erro muito comum, o assunto não foi estudado, a pesquisa apresenta grande relevância para a sociedade, cuidado com isso. Justificar o estudo utilizando curiosidade pessoal, também, não pode, de maneira nenhuma, você chegar numa banca, porque você estudou isso, qual a importância do seu estudo? Eu tinha essa curiosidade, tá? Não faça isso. Outros cuidados que a gente tem que ter, que são erros comuns na justificativa, é você dizer que a contribuição do seu estudo pode ser ampliada para uma, digamos assim, uma dimensão ou uma área além do que ela verdadeiramente é. Então, por exemplo, você vai esses dias eu vi uma pesquisa, né, um trabalho que um colega fez, onde ele analisou a desburocratização de um órgão público, né, a Polícia Rodoviária Federal, lá de uma unidade só, e por conta da pandemia, e ela chegou à conclusão, naquele cenário, naquele momento, naquela organização, que a desburocratização fez bem àquela organização. Até aí tudo bem, o trabalho dela é bem legal, só que aí ela diz nas conclusões que agora deve-se desburocratizar tudo, a desburocratização vai servir em qualquer organização. Então, ou seja, ela pega um resultado que serve ali para aquela realidade e diz e traz uma dimensão muito maior do que realmente é, tá? Então, é a mesma coisa, você vai fazer a sua justificativa e fala, olha, eu vou fazer esse estudo e esse resultado vai servir para resolver esse problemão aqui do mundo, quando na verdade não é, ok? E também nas justificativas tem alguns alunos que já tentam responder a pergunta de pesquisa. Então ele fez a pergunta de pesquisa ali em cima, e embaixo ele já coloca, olha, nas justificativas a gente vai encontrar esse resultado e esse resultado vai mostrar tal relação e tal relação vai resolver tais problemas. Então cuidado com isso. E novamente, por fim, aqui, melhor dizendo, por fim, né? Tirar conclusões antes da realização. Nas justificativas, muito cuidado para você não se antecipar e, como eu falei, responder a pergunta ou tirar conclusões antes de fazer o seu trabalho, antes de conduzir todo o seu trabalho, tá? Seriam basicamente esse material, né, que eu criei, digamos assim, para os meus alunos, para que eles saibam como justificar as suas pesquisas.
Espero ter colaborado aí com vocês. Tá? Até mais.